Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que tem a semana cheia para trabalho e o trabalho tem sido muito mais nos bastidores do que propriamente dentro do campo. Afinal, o Inter se reapresenta nesta terça-feira visando o confronto contra a equipe do Fluminense, lá no Maracanã, no próximo sábado, 7 da noite. Mas enquanto isso, trabalha, buscando a contratação do treinador, né? O seu novo comandante e a negociação andando. Com Mano Menezes, quero contar alguns detalhes para vocês aqui no canal, beleza? Peço a inscrição de vocês, né? Afinal, tô querendo chegar nos 100 mil inscritos, estamos batendo ali na casa dos 90 e eu conto com a tua ajuda. Clica no botão inscrever-se aqui embaixo que vai me ajudar demais. E não esquece que esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em até 24 horas. O link está na descrição, de forma prática, segura e sem burocracia. Então chama eles que eles podem te ajudar com certeza, beleza? Vamos começar falando então, gente, dessa negociação entre Inter e Mano Menezes. E a pergunta que vocês mais têm feito é: por que ainda não acertou? Porque o negócio é o seguinte, né? O Medina foi demitido na sexta-feira pela manhã, após o empate em 1-1 contra o Guairenha do Paraguai no Beira-Rio pela Sul-Americana. De lá para cá, o Inter teve a sexta, onde foi concretizada a demissão, o sábado, onde treinou, né, e os dirigentes começaram os contatos, e aí agora chegamos domingo e segunda e partindo para terça-feira. Então, ao todo, são quase 5 dias, né, do Inter sem treinador e buscando o seu novo comandante. O que me deixa mais receoso, né, dessa demora é porque o Inter já tinha consultado alguns staffs de treinador lá na primeira instabilidade do Cacique Medina, na eliminação para o Globo, na Copa do Brasil. Foi contratado o staff do Odair, do próprio Mano Menezes, do Lisca, do Cuca e de outros treinadores. Então o Inter já sabe a pedida do Mano Menezes há muito tempo, né? Já sabe quanto custa, o que ele pensa. É claro que não foi o presidente do clube falar com ele. Ele mandou um intermediário, porque vai dizer, o presidente vai tomar um não na cara? Não, ele vai mandar para ver como é que é, sondar o terreno, aquela coisa toda. E a partir daí faz o contato. Qual a real situação neste momento? O Inter tem tudo para anunciar Mano Menezes nesta terça-feira. Por quê? Porque a segunda-feira foi de algumas reuniões. O William Thomas, novo executivo do Internacional, ele ligou para o Mano Menezes e trocou alguma ideia, né, sobre salário, sobre comissão permanente, sobre a comissão que ele quer trazer, quem são os profissionais, qual o estudo do profissional que vai vir, aquele papo mais burocrático, foi o que fez o William Thomas. E nesta terça-feira, pela manhã, vai acontecer uma reunião entre o Paulo Autuori, diretor técnico do Inter, o presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol Emílio Papaleuzinho, com Mano Menezes, que está em Porto Alegre desde o fim de semana, né, hospedado em um hotel da capital, para conversar com os dirigentes colorados. Existe a real possibilidade dele acertar. O Inter sabe quanto custa. E a frase que o Vozes do Gigante ouviu nos bastidores foi o seguinte: olha, a tendência é que o Mano ceda na comissão técnica, abrindo mão de alguns profissionais, como preparador de goleiro, já que o Inter já tem o Daniel Pavan, já tem o Marquinhos, que recentemente foi contratado para assumir a vaga do Durk Vidal, e deve fazer outras exigências, como por exemplo um contrato até o final de 2023, como por exemplo a multa rescisória. Afinal, o Inter demitiu 4 treinadores num espaço de 1 ano e meio, então também é uma proteção ao trabalho do treinador. O Inter tem um pouco de receio também, né, em relação aos últimos trabalhos do Mano Menezes, onde ele foi mal no Bahia, foi mal no Palmeiras, não conseguiu completar o trabalho no Al Nassr, mas de qualquer forma existe uma corrente positiva. E isso é uma outra pergunta que vocês têm feito bastante, tanto aqui nos comentários como no direct do Instagram. Por que não o Lisca? Por que não o Odair? E por que o Mano Menezes? Eu já parto do princípio, tá? O Mano Menezes é um técnico desempregado. E isso conta muito a favor e elimina o Odair, por exemplo. Por quê? Para tirar o Odair lá da Arábia, o Inter teria que pagar uma multa de 2 milhões de dólares. Isso é completamente inviável, até porque o Inter quer guardar um pouco de investimento
para colocar na janela do meio do ano, buscando um zagueiro que vai precisar muito possivelmente e também um atacante, um fazedor de gols, que foi o que ficou faltando nessa janela. Então por isso o Odair foi descartado. E na comparação Mano Menezes com o Lisca, o que pesa muito na pressão interna de alguns movimentos que fazem parte da gestão é: o Mano Menezes tem um staff, um status muito maior, tem uma cancha maior de time grande, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, passou por vários times, né, do futebol brasileiro. O Lisca, querendo ou não, o melhor trabalho dele é no América Mineiro, né, um time de menor expressão. E a direção foi muito criticada quando tirou, por exemplo, o executivo do América Mineiro, dizendo que ele não tinha status de time grande, não tinha tamanho para treinar o Inter. A gente sabe que o Lisca é um cara identificado com o clube, né? Formado na base do Inter, colorado, família colorada, e o Mano também é. Né? O Mano também é formado no Inter. Então, o ponto positivo do Lisca, na visão desses dirigentes, também pode ser encontrado no Mano Menezes. Então, por isso, tudo caminhou para esse nome desde o princípio, depois do Cuca, que foi o plano A procurado e disse que não vai trabalhar em 2022, pelo menos a princípio, né? Então é isso, gente. Faltam poucos detalhes para que o Mano Menezes seja anunciado como novo técnico do Internacional. Se tudo caminhar bem, se de fato o Mano abrir mão de algumas coisas, o Inter abrir mão de outras, o acerto pode acontecer ainda na manhã desta terça-feira, e quando eu voltar aqui, possivelmente o novo técnico já foi, inclusive, anunciado. O Inter, gente, que hoje se representa, né, pela primeira vez sem Andrés Nicolás D'Alessandro, né? Ontem o Inter divulgou bastidores, né, da vitória contra o Fortaleza. A gente vê o poder de liderança que ele tem, né, sobre os demais companheiros, aquela coisa, e que vai fazer muita falta, né? Enfim, o Inter deixa um vazio de liderança também, mas também pode ter sido um começo de uma nova trajetória, né? Um começo de um jogador com confiança, e isso foi falado bastante, tá? Dentro dos bastidores ali do Inter, que fica, né, uma vitória importante, com confiança. Aquele jogo que foi feito no Grenal também, com o gol do David, né, 1-0, se vão lembrar. Os comentários naquele dia eram: o Inter consegue, dá pra jogar sim, dá pra jogar mais, dá pra ganhar de jogos difíceis, temos qualidade para isso. Falta um pouquinho mais de cada um. E isso foi um recado claro, afinal o Inter ganhou sem Tyson, sem Edenilson, sem o Alan Patrick, sem o Pedro Henrique, sem Moisés, sem vários jogadores que o Inter estava fora. Ao todo 11 desfalques no jogo contra a equipe do Fortaleza. Então é um recado que também passa para os jogadores neste momento. Beleza? Quero saber, tá ansioso pelo Mano Menezes? É a tua escolha preferida? Não é quem tu gostaria de ter na Casa Mata? E vou pedir para vocês o like no vídeo para fortalecer o trabalho aqui feito com as informações do Internacional. Tamo junto, gente. Aquele abraço. Tchau!